Dois gatos de rua abraçam um filhote de caramelo. O que aconteceu depois é de cair a lágrima. O sol nasce sobre o velho bairro, iluminando calçadas gastas e muros rachados. Em um canto esquecido da praça, um pequeno filhote caramelo treme dentro de uma caixa de papelão molhada pela chuva da noite anterior. Sozinho, com o olhar perdido e o corpo encolhido, ele mal entende o mundo ao redor, até que dois gatos de rua se aproximam. Em vez de espantá-lo, deitam-se ao seu lado, abraçando-o com o calor do próprio corpo. É uma cena simples, mas o que acontece depois vai emocionar qualquer coração. Antes de continuar, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que vão tocar sua alma. O que começou como um gesto de instinto logo se transforma em uma jornada de sobrevivência, amizade e esperança. Um pequeno cachorro e dois gatos que nunca tiveram nada encontram um no outro o que mais faltava: um lar, mesmo sem paredes. Entre becos, feiras e calçadas, eles vão enfrentar mudanças, descobertas e decisões capazes de transformar não só suas vidas, mas também a de todos que cruzarem o caminho deles. O amanhecer chegou tímido sobre o bairro antigo, tingindo os muros de tons alaranjados e o asfalto úmido com reflexos dourados. O som distante de um rádio ligado em alguma casa ecoava entre os becos, misturado ao canto dos pássaros e ao ruído de vassouras varrendo as calçadas. A cidade despertava devagar, mas em um canto esquecido da praça, o mundo ainda dormia dentro de uma caixa de papelão encharcada. Lá dentro, um pequeno filhote de cachorro, de pelo curto e amarelado, tremia. O corpo franzino mal cabia na caixa, e as patas estavam cobertas de lama seca. Seus olhos, grandes e castanhos, refletiam um misto de medo e esperança. O cheiro de terra molhada e pão amanhecido vinha de uma padaria próxima, e o estômago do filhote roncava baixo, num pedido silencioso. Durante a noite, ele havia tentado seguir o som de vozes e o cheiro de comida, mas as buzinas e os passos apressados o fizeram recuar. Encolheu-se na caixa e adormeceu, sem entender por que o mundo parecia tão grande e indiferente. O dia mal havia começado quando dois vultos silenciosos surgiram do beco ao lado. Eram dois gatos de rua, um preto, magro, de olhar desconfiado, e um tigrado de pelagem riscada, com expressão calma e curiosa. Moviam-se com a leveza de quem conhecia cada sombra da cidade. O preto aproximou-se primeiro, farejando o filhote com cautela. O tigrado veio logo atrás, e num gesto inesperado, se deitou ao lado do pequeno cão. O filhote se encolheu ainda mais, esperando ser expulso. Mas em vez de arranhões ou miados de aviso, sentiu o calor dos corpos felinos o envolver. O gato preto hesitou por um instante, mas acabou deitando também, completando o pequeno círculo de calor. A respiração dos três se misturou, e o frio pareceu diminuir. Naquele instante, sem saber, o filhote encontrava sua primeira família. A praça, que parecia um lugar abandonado, era cheia de vida invisível. Os pombos se reuniam no coreto antigo, o vendedor de pipoca montava sua carroça perto do ponto de ônibus, e uma senhora de cabelos brancos deixava sempre um punhado de arroz e restos de pão no canto da fonte. Era dali que os gatos tiravam seu sustento. O gato tigrado observava tudo com atenção. Tinha um instinto protetor, diferente do parceiro preto, que via perigo em cada movimento. Já o filhote, curioso e desajeitado, olhava para os dois com olhos brilhantes. Quando um pardal pousou na borda da caixa, ele tentou alcançá-lo e caiu, rolando na grama molhada. O tigrado se aproximou e lambeu-lhe o focinho sujo, num gesto de aceitação silenciosa. Nos dias seguintes, o trio passou a ser visto juntos. O vendedor de pipoca, homem de fala mansa e chapéu de palha, começou a deixar pedaços de milho e sobras de pão perto da caixa. "Olhem só vocês três, um trio improvável", murmurava, sorrindo. Os passantes se acostumaram à cena, dois gatos e um cachorrinho que dormiam juntos, dividindo o pouco que o mundo oferecia. Mas a harmonia começou a mudar quando a fome apertou. Uma feira montou-se próxima à praça, e o cheiro de frutas e pastéis atraiu o filhote. Ele se afastou, farejando o chão entre as barracas, até encontrar um pedaço de pão adocicado caído perto de uma banca de pastel. Quando pegou entre os dentes, uma sombra maior se ergueu diante dele, um cão robusto, de pelo escuro e olhar feroz. O pequeno caramelo tentou recuar, mas o cachorro maior rosnou e avançou. Em segundos, o tigrado saltou das sombras e se colocou entre os dois, arqueando o corpo. O gato preto veio logo atrás, arranhando o ar e soltando um miado agudo que fez o cão mais velho hesitar. A confusão atraiu olhares,
e o vendedor de pipoca espantou o intruso com um balde de água. Molhado e trêmulo, o filhote correu de volta para a caixa, seguido pelos 2 gatos. Naquela noite, ele entendeu algo novo: havia laços que não precisavam de palavras. Com o tempo, a praça se tornou o pequeno mundo do trio. O gato tigrado levava o filhote para os cantos onde o sol batia mais forte. O preto, mais desconfiado, sempre observava de longe, garantindo que nenhum humano se aproximasse demais. Às vezes, o filhote observava as crianças que brincavam no parquinho e balançava o rabo, mas nunca se atrevia a chegar perto. Havia algo nos risos delas que despertava uma saudade que ele nem compreendia. Certa tarde, porém, algo diferente aconteceu. Uma mulher de roupas claras passou pela praça, parou ao vê-los e observou em silêncio. Deixou uma tigela de leite e pedaços de pão ao lado da caixa antes de seguir adiante. Os gatos farejaram com desconfiança, mas o filhote avançou e comeu, lambendo a tigela até o fim. O sabor doce ficou gravado em sua memória. Nos dias seguintes, a mulher voltou. Deixava comida, água e falava palavras suaves que o vento quase levava embora. O gato preto mantinha distância, o tigrado apenas observava, mas o filhote começava a balançar o rabo toda vez que sentia o perfume de flores que ela trazia. Foi então que o destino começou a mudar. Numa manhã chuvosa, o gato preto desapareceu. O filhote e o tigrado procuraram pela praça, pelos becos, pelas escadas que desciam até o córrego. Nada! O pequeno caramelo, em desespero, seguiu o cheiro dele até uma rua mais movimentada, onde o barulho dos carros o fez hesitar. O tigrado seguiu de perto. Os 2 vagaram até avistar uma casa com portão azul. Ali, debaixo de uma pequena varanda, o gato preto estava, abrigado da chuva. Dentro da casa, a mulher das roupas claras os observava pela janela. No parapeito, havia flores e um vaso de barro. Quando viu o cachorro e os gatos juntos, algo em seu olhar se suavizou. Saiu e colocou uma toalha seca perto deles. O filhote, tremendo, deu um passo adiante e encostou o focinho na mão dela. Ela sorriu. Os gatos o chamaram de volta, mas ele ficou. Pela primeira vez, o caramelo sentiu o toque humano sem medo. O calor daquela mão era diferente do sol, diferente da caixa, diferente de tudo. Era como se dissesse, silenciosamente: você pode descansar agora. Mas ele não ficou muito tempo. O gato preto puxou, e os 3 fugiram antes que a chuva terminasse. Voltaram para a praça, onde o cheiro de pipoca doce os aguardava. O vendedor ria ao vê-los juntos, molhados, enroscados uns nos outros. Naquela noite, o vento trouxe o som distante de sanfona. Era dia de festa no bairro, e os fogos coloriam o céu. O filhote ergueu o focinho e olhou as luzes com fascínio. O gato tigrado, ao seu lado, ronronava como se dissesse que, mesmo sem casa, eles tinham um ao outro. E foi assim que, entre o som da chuva e o eco da música, nasceu uma amizade que mudaria o destino de todos. O sol voltou a brilhar depois de dias de chuva. As poças na praça evaporavam devagar, refletindo o céu claro e o verde das árvores. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar, misturado ao aroma doce das pipocas que estouravam na carroça do homem do chapéu de palha. O pequeno caramelo dormia entre os 2 gatos, encolhido dentro da velha caixa que já começava a se desmanchar. O vento trazia sons de passos, vozes e o murmúrio distante de um rádio que tocava uma canção antiga. Desde a noite em que haviam encontrado abrigo sob o portão azul, o cachorro não parava de pensar na mulher das roupas claras. O toque dela permanecia vivo na memória, suave e quente como o primeiro raio de sol da manhã. Ele não sabia o que significava aquele gesto, mas algo dentro dele o chamava de volta. Os gatos percebiam. O tigrado observava o filhote com paciência, como quem entende o coração antes das palavras. O preto, porém, rosnava em silêncio, irritado com o interesse do pequeno. Naquela manhã, o vendedor de pipoca percebeu que o cachorro estava inquieto. Jogou-lhe um pedaço de pão doce e disse, sorrindo, tá com o pensamento longe, né, amigo? O caramelo abanou o rabo, mas logo voltou a olhar para a rua que levava à casa do portão azul. O tigrado seguiu com o olhar e, como se adivinhasse suas intenções, levantou-se e caminhou até o beco. O preto suspirou, levantou-se também e os acompanhou. O trio atravessou o bairro devagar, desviando de bicicletas e pés apressados. O chão ainda estava úmido e as folhas das árvores pingavam restos de chuva. Quando chegaram à rua larga, o filhote reconheceu o cheiro,
sabão, flores, pão fresco e perfume. Lá estava a casa de muros brancos e o portão azul, cercada por um jardim simples, mas cheio de vida. A mulher estava lá, ajoelhada perto de um canteiro, regando as plantas. O caramelo se aproximou devagar, o coração acelerado. A mulher levantou o olhar e sorriu, surpresa. Largou o regador e estendeu a mão. Ele hesitou por um instante, olhou para os gatos, e, encorajado, deu alguns passos até encostar o focinho nos dedos dela. O toque era o mesmo, calmo, gentil, sem pressa. O tigrado ficou a poucos metros, atento, enquanto o gato preto subiu no muro e observou com cautela. A mulher abriu o portão e colocou um prato de comida na calçada. O cheiro de frango cozido fez o filhote se aproximar ainda mais. Ele comeu devagar, enquanto ela falava com voz baixa, como quem conversa com um velho amigo. O tigrado acabou se aproximando também, curioso, e lambeu um pouco do caldo. O gato preto, fiel à sua desconfiança, manteve distância. A partir desse dia, a mulher passou a esperar por eles todas as manhãs. Deixava comida, água e até um pano seco perto do muro. Às vezes se sentava na escada, apenas observando, enquanto o cachorro brincava com folhas e o gato tigrado se esticava preguiçoso ao sol. Era como se o portão azul tivesse se tornado uma fronteira entre dois mundos, o da segurança e o da rua. Mas o equilíbrio era frágil. O gato preto começou a se afastar, voltando a dormir em telhados distantes. Sentia que estavam ficando vulneráveis demais. Um dia, quando o filhote tentou entrar no jardim, ele o puxou pelo rabo, fazendo-o cair. O caramelo latiu, ofendido. A mulher, assustada, se levantou e bateu palmas, pedindo calma. A tensão durou poucos segundos, mas algo se quebrou entre eles. O gato preto desapareceu novamente. O tigrado, preocupado, passou a procurá-lo pelas noites, deixando o filhote na praça. O pequeno sentia falta do ronronar e da segurança que o círculo dos três proporcionava. A praça parecia grande e vazia. O vendedor de pipoca tentava animá-lo, assobiando músicas e jogando pedaços de biscoito, mas o olhar do caramelo se perdia na direção do portão azul. Alguns dias depois, a mulher percebeu que o cachorro estava sozinho. Sentou-se na escada e falou com ele por longos minutos. O tom da voz dela era triste, como quem também conhecia a solidão. O cachorro, tocado pelo som suave, deitou a cabeça sobre o portão e suspirou. A mulher passou a mão por entre as grades e acariciou-lhe o topo da cabeça. Naquele momento, ele entendeu que podia confiar. Foi então que a primeira grande mudança aconteceu. O bairro começou a se transformar. Caminhões apareceram trazendo homens, ferramentas e poeira. As casas antigas começaram a ser reformadas e a feira que alimentava os animais foi desativada. O vendedor de pipoca teve de mudar de ponto. O coreto da praça, onde tantos descansavam, foi cercado por tapumes. O mundo que o trio conhecia estava desaparecendo diante deles. A mulher do portão azul, percebendo a agitação, ficou inquieta. Passou a deixar mais comida, temendo que os animais não tivessem onde procurar abrigo. O gato tigrado voltou com arranhões e o olhar cansado. O caramelo, sem entender, tentava animá-lo com latidos curtos, mas o ar parecia pesado. Certa noite, uma chuva forte desabou. A praça ficou alagada, e a velha caixa se desfez. O filhote correu até o portão azul, latindo em desespero. A mulher ouviu e abriu a janela. Viu o pequeno tremendo na enxurrada e correu até o portão. Sem pensar, abriu-o e o puxou para dentro. O cachorro se encolheu no tapete da varanda, encharcado, e ela o cobriu com uma toalha. O gato tigrado apareceu logo depois, completamente molhado. A mulher o olhou e sorriu, abrindo espaço para ele também. Mas o gato preto, de longe, observava da árvore, hesitando. A mulher olhou para fora e o chamou, mas ele recuou e desapareceu na chuva. Dentro da casa, o cheiro era diferente. Cheiro de pão, sabão e flores. O caramelo se deitou e adormeceu. Quando acordou, o sol já atravessava janelas. O som de panelas e uma música suave preenchia o ar. Ele olhou ao redor e viu a mulher preparando algo na cozinha. O gato tigrado estava sobre um tapete, lambendo as patas. A mulher sorriu quando percebeu o filhote acordado. Aproximou-se devagar e colocou uma tigela de leite à frente dele. O cachorro lambeu, encantado. Era a primeira vez que sentia tanto conforto. A cada gole,
o corpo se aquecia. Durante aquele dia, ele conheceu um novo ritmo: o barulho do rádio, o cheiro do almoço, o som dos passos da mulher pela casa. O gato tigrado dormia tranquilo, e o cachorro o imitava. Do lado de fora, a vida seguia com pressa, mas ali dentro o tempo parecia parar. À tarde, a mulher abriu o portão e deixou os dois saírem. Ela sabia que pertenciam à rua, e o olhar compreensivo dela dizia que não tentaria prendê-los. O caramelo se afastou, mas voltou o olhar para trás. Ela acenou e sorriu. Nos dias seguintes, eles passaram a alternar entre o portão azul e a praça. O vendedor de pipoca, ao vê-los, dizia rindo: "Estão ficando finos, hein? Agora tem endereço." O cachorro abanava o rabo, sem entender completamente, mas sentia que algo bom havia começado. O gato preto retornou semanas depois, magro e exausto. Quando viu o portão azul, rosnou, como se não aceitasse o novo rumo do grupo. O filhote correu até ele, feliz, mas recebeu apenas um olhar frio. O tigrado tentou apaziguar, esfregando o corpo no companheiro, mas o preto se afastou. Mesmo assim, o tempo foi suavizando os ânimos. O trio voltou a se unir, agora dividindo o espaço entre a rua e o abrigo da mulher. Às vezes dormiam sob o banco da praça, às vezes no tapete da varanda. Cada noite tinha um cheiro diferente: pipoca, flores, chuva ou sabão. Mas as mudanças no bairro continuavam. As máquinas avançavam, os becos eram fechados, e o velho vendedor de pipoca recebeu a notícia de que teria de ir embora. Na sua última tarde na praça, ele olhou para os três e disse com a voz embargada: "Se cuidem, meus amigos. O mundo é grande, mas tem lugar para quem tem coragem." O caramelo encostou o focinho na perna dele, e o homem o afagou com ternura. Depois empurrou a carroça devagar, até sumir na esquina. O sol descia e a sombra das árvores alongava-se sobre o chão. Naquela noite, o cachorro não conseguiu dormir. O som das máquinas, os muros sendo pintados e o silêncio da praça o deixaram inquieto. O tigrado dormia, o preto vigiava. De repente, um som familiar ecoou. Era a sanfona distante de uma festa de rua. O caramelo levantou-se e caminhou até o portão azul. A mulher estava na varanda, observando o céu. Quando viu, sorriu e abriu o portão. Ele entrou e se deitou ao lado dela, sentindo o coração sossegar. O gato tigrado veio logo depois. O preto permaneceu na calçada, observando-os por um instante antes de se aproximar e se acomodar também. E assim, sob o som suave da música que vinha de longe e o brilho das luzes refletindo no muro branco, os três adormeceram juntos, abraçados. O portão azul, que antes os separava, agora era apenas um símbolo do que haviam conquistado: confiança. O mundo lá fora podia mudar, mas ali, naquele pequeno espaço entre o asfalto e o coração humano, algo precioso havia nascido. A manhã começou com o som das crianças indo para a escola e o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. O sol ainda era suave, filtrado pelas nuvens finas que cobriam o céu. O caramelo despertou na varanda, espreguiçando-se ao lado do gato tigrado. O preto dormia encolhido num canto mais afastado, sempre desconfiado, mesmo depois de semanas dividindo o abrigo com a mulher do portão azul. O cachorro olhou em volta e percebeu que o lugar já lhe parecia familiar. O tapete onde dormia tinha o cheiro dela, e o som do rádio na cozinha marcava o início de cada novo dia. A mulher saiu de casa com uma cesta nas mãos e se abaixou para cumprimentar os três. Havia um brilho no olhar dela, uma alegria que vinha desde a manhã anterior, quando receberá uma visita inesperada. A filha de uma vizinha, uma menina de uns 7 anos, havia passado a tarde ali, encantada com o cachorro e os gatos. Trouxera flores, rira com o filhote e, ao ir embora, prometera voltar. A mulher agora segurava algo enrolado na cesta e se abaixou diante do caramelo. De dentro da cesta, retirou um lenço vermelho. O tecido era simples, mas novo e perfumado. Amarrou o lenço com cuidado no pescoço do cachorro e sorriu. O vermelho contrastava com o pelo amarelado, dando-lhe um ar de coragem e doçura ao mesmo tempo. O filhote abanou o rabo, sem entender completamente, mas sentindo-se importante. O gato tigrado ronronou e se esfregou nele, aprovando o novo acessório. O preto apenas observou, silencioso, mas no fundo parecia aliviado. A mulher se levantou e voltou para dentro de casa, deixando o portão entreaberto. O caramelo a seguiu até o portão, mas não entrou. Ficou ali, olhando a rua movimentada,
sentindo o vento bater no lenço e trazendo consigo um novo tipo de coragem. As semanas seguintes trouxeram mudanças rápidas. A praça começou a ser reformada. Máquinas, operários e caminhões ocuparam o espaço onde antes havia velha fonte e as árvores cheias de ninhos. O barulho afastou os pássaros e espantou os poucos moradores que ainda passavam por ali. O vendedor de pipoca havia partido, e o trio agora passava mais tempo nos arredores da escola do bairro, onde havia sombra e restos de merenda. O zelador da escola, um homem calado e de mãos grossas, começou a notar a presença deles. No início apenas observava, depois começou a deixar restos de pão perto do portão dos fundos. Um dia, ao perceber o lenço vermelho no pescoço do cachorro, comentou sorrindo: "Parece até aluno novo." O cachorro respondeu com um latido curto, como se entendesse. Aos poucos, os três encontraram um novo refúgio: o porão da escola. Era um espaço estreito, cheio de caixas, mas seco e protegido. O gato tigrado se adaptou rápido. O preto, como sempre, mantinha-se vigilante. O caramelo, curioso, explorava tudo. Foi ali que conheceram a menina de tranças, a mesma que havia dado o lenço mulher do portão azul. Ela o reconheceu na hora. Todos os dias, depois das aulas, a menina vinha até o porão com um pequeno pacote de pão de queijo ou pedaços de fruta escondidos na mochila. Sentava-se no chão e falava com eles, mesmo sem esperar resposta. O caramelo gostava da voz dela, suave e alegre, e o tigrado se deixava acariciar. O preto nunca chegava muito perto, mas observava de longe, como um guardião silencioso. O tempo corria, e a relação entre os quatro se fortalecia. A mulher do portão azul continuava a cuidar deles, mas agora dividia essa missão com a menina e o zelador. Parecia que o trio de rua havia conquistado 3 corações humanos, e cada um à sua maneira encontrava neles um pedaço de consolo. Mas como tudo na vida, a paz não duraria para sempre. Um dia, cartazes começaram a surgir nos muros da escola. A diretoria anunciava uma grande reforma. O prédio seria fechado por meses, e ninguém poderia entrar durante as obras. O zelador, preocupado, tentou avisar os animais. Deixou comida extra, mas sabia que seria por pouco tempo. Na manhã em que os operários chegaram, o som de martelos e serras tomou o ar. O caramelo e os gatos fugiram assustados, a menina chorou, e o zelador, com o coração apertado, viu os 3 desaparecerem pela rua. O trio voltou a vagar. A praça já não existia como antes. O coreto fora derrubado, as árvores cortadas. As feiras haviam mudado de lugar. Restavam apenas as lembranças. O gato preto liderava o caminho, atento aos perigos. O tigrado seguia logo atrás, com o filhote entre eles. À noite, o frio parecia mais cortante, e o chão, mais duro. Mesmo assim, o caramelo mantinha o lenço vermelho no pescoço. O tecido já estava sujo e gasto, mas ele o carregava como um símbolo de tudo que viverá: a bondade da mulher, o carinho da menina, a amizade dos gatos. Era sua lembrança de que havia amor no mundo, mesmo que a rua parecesse negar. Certa tarde, o trio encontrou abrigo sob uma marquise de loja fechada. Lá, o filhote adormeceu, mas o gato preto ouviu passos e se levantou. Um menino vinha se aproximando com uma sacola de comida. Era o filho do vendedor de pipoca, que havia voltado ao bairro por um dia para ajudar o pai a desmontar a velha carroça. Ele reconheceu o cachorro e sorriu. "Você ainda está por aqui, hein, caramelo?" disse baixinho, colocando no chão um pedaço de pastel. O cachorro olhou com os olhos brilhando e abanou o rabo. O menino riu e afagou sua cabeça. Em seguida, olhou para os gatos e completou: "E vocês também. Sempre juntos." A cena atraiu olhares de alguns passantes, e uma senhora que observava da janela próxima comentou: "Esses bichinhos deviam ter um lar. São inseparáveis." O comentário se espalhou, e logo as pessoas começaram a falar do cachorro de lenço vermelho e seus 2 companheiros felinos. A notícia chegou aos ouvidos da mulher do portão azul, que há semanas procurava por eles sem sucesso. Ao ouvir a descrição, soube na hora de quem se tratava. No mesmo dia, saiu pelas ruas com a menina e o zelador. Procuraram até o entardecer, perguntando nas esquinas, olhando debaixo de carros, chamando pelo nome que haviam decidido dar ao cachorro: Caramelo. Quando finalmente o encontraram, o sol já se escondia atrás dos telhados. O filhote estava sentado perto da antiga banca da feira, o lenço vermelho desbotado pelo tempo. Ao vê-los, levantou as orelhas,
abanou o rabo e correu em direção à mulher, que se ajoelhou para abraçá-lo. Os gatos vieram logo atrás, observando a cena. O tigrado se aproximou e se esfregou nas pernas dela. O preto hesitou, mas acabou se deitando ao lado do cachorro. Foi um reencontro silencioso, mas carregado de emoção. A mulher chorava, a menina ria, e o zelador apenas observava, com os olhos marejados. O cachorro, cansado e sujo, parecia entender que finalmente estava de volta ao seu lugar. Naquela noite, todos foram para a casa do Portão Azul. A mulher preparou uma cama improvisada na varanda e deixou tigelas de comida e água. A menina ajudou, enquanto o zelador consertava uma parte do telhado para evitar goteiras. O ar estava cheio de cheiros familiares: flores, sabão, pão fresco. O caramelo deitou-se, o lenço vermelho ainda em volta do pescoço, e observou a mulher sentada na escada. O tigrado dormia próximo, e o preto vigiava do muro, mas com o olhar mais sereno do que nunca. A menina, antes de ir embora, beijou o topo da cabeça do cachorro e disse: "Agora você não está mais sozinho." As palavras ecoaram no silêncio da noite. O cachorro suspirou e fechou os olhos, sentindo-se em casa. Pela primeira vez em muito tempo, o mundo parecia em paz. Mas a história daquele bairro ainda não havia terminado. A reforma da praça estava quase concluída, e a nova vida que nasceria ali traria novas surpresas para o trio e para todos que haviam aprendido a amá-los. A lua subiu alta no céu, e o Portão Azul permaneceu entreaberto. Do lado de dentro, 3 corações batiam juntos, embalados pelo som distante de uma sanfona que ecoava nas ruas renovadas do bairro. O amanhecer chegou com um perfume diferente no ar, misto de terra molhada e flores recém-plantadas. Pela primeira vez em muitos meses, o bairro parecia vivo novamente. As máquinas haviam partido, os tapumes haviam sido retirados e a praça, agora renovada, exibia caminhos de pedras claras, bancos novos e um coreto pintado de branco e azul. O som dos pássaros começava a voltar, misturando-se às vozes das pessoas que se aproximavam curiosas para conhecer o novo espaço. Na varanda da casa do Portão Azul, o caramelo observava tudo com atenção. O lenço vermelho, agora lavado e cheirando a sabão de cocô, balançava com o vento da manhã. Ao seu lado, o gato tigrado se espreguiçava preguiçoso ao sol, enquanto o preto permanecia mais afastado, sentado no muro, atento a cada movimento na rua. A mulher os olhava com um misto de orgulho e preocupação. Sabia que a praça havia sido o primeiro lar deles, e de certo modo, sentia que cedo ou tarde eles voltariam para lá. E voltaram. No fim da tarde, quando o calor deu lugar a uma brisa leve e as luzes dos postes começaram a acender, o trio atravessou a rua. O caramelo foi à frente, os gatos logo atrás. Caminharam com cuidado sobre o novo calçamento, reconhecendo cheiros antigos misturados aos novos. Onde antes havia um canteiro abandonado, agora flores coloridas se abriam. O velho chafariz fora restaurado, e crianças brincavam em volta, molhando as mãos e rindo alto. O cachorro parou diante da fonte. O reflexo da água tremulava, e por um instante ele pareceu ver o próprio passado ali, os dias de fome, o abrigo sob o banco, a chuva que caía sem piedade. O tigrado subiu num banco e o preto se deitou ao lado dele, como se aquele lugar também os pertencesse novamente. As pessoas começaram a notar o trio. O cachorro de lenço vermelho logo se tornou o centro das atenções. Uma senhora se aproximou com um saco de ração, lembrando-se de já tê-lo visto antes. Um homem tirou uma foto e comentou algo sobre a volta dos guardiões da praça. Em poucos dias, a história se espalhou. O cachorro e os 2 gatos eram vistos como símbolo de resistência, de recomeço. A menina de tranças voltou a visitá-los quase todos os dias. Levava frutas, brinquedos velhos e, às vezes, desenhos coloridos que pendurava no coreto. Um dos desenhos mostrava o caramelo com o lenço vermelho, cercado pelos 2 gatos, e acima deles, um sol sorridente. O cachorro parecia entender que era ele ali, e abanava o rabo toda vez que via o papel preso ao vento. A mulher do Portão Azul também passava por lá com frequência. Trazia comida, vasilhas de água e panos limpos. Aos poucos, o trio se dividia entre a praça e a casa dela, indo e voltando conforme o clima e o humor do dia. O gato tigrado, sempre sociável, fazia amizade com outros animais e até com os comerciantes da região. O preto, como sempre, mantinha-se à distância, mas com um olhar menos desconfiado. O caramelo, no entanto, se tornará algo diferente, uma ponte entre todos eles. O tempo passou,
e o bairro começou a se transformar. A feira voltou, agora mais organizada. Um grupo de moradores decidiu criar um evento mensal chamado Dia da Praça Viva, com música, comidas típicas e apresentações de crianças da escola. O zelador, agora aposentado, era o responsável por cuidar das plantas e do coreto. A mulher do portão azul fazia parte do comitê de voluntários. E, inevitavelmente, o cachorro e os gatos tornaram-se mascotes oficiais da praça. Foi durante uma dessas feiras que algo inesperado aconteceu. Enquanto Caramelo caminhava entre as barracas, um homem elegante, de terno claro, se aproximou. Tinha uma câmera pendurada no pescoço e um crachá de um jornal local. Ele se ajoelhou e tirou algumas fotos do cachorro e dos gatos. Perguntou a uma vendedora quem eram, e a mulher respondeu com orgulho: "São os nossos heróis da praça. Estavam aqui desde antes da reforma. Não abandonaram o bairro nem nos piores dias." No dia seguinte, a foto saiu na capa do jornal da cidade, O Retorno dos Guardiões da Praça. A imagem mostrava o Caramelo sentado, o lenço vermelho reluzindo sob a luz do entardecer, com os dois gatos ao lado. A história emocionou muita gente. Em pouco tempo, o trio ganhou ainda mais visitas, carinho e atenção. Mas nem toda atenção é boa. Uma semana depois da publicação, uma mulher bem vestida apareceu na praça com um carro importado. Disse que queria adotar o cachorro. Argumentou que ele merecia conforto, casa grande, comida de luxo. Alguns moradores ficaram tentados pela ideia, mas a mulher do portão azul foi firme. Ele já tem casa. E tem família também. A mulher franziu o rosto, contrariada, e foi embora prometendo voltar. A notícia de que alguém queria levar o Caramelo deixou todos inquietos. A menina de tranças ficou triste, o zelador andava preocupado, e até o gato preto parecia mais agitado. Durante alguns dias, o cachorro ficou em casa, longe dos olhares curiosos. Mas algo dentro dele o chamava de volta para a praça. Numa manhã nublada, escapou pelo portão e correu pelas ruas até chegar lá. Quando avistou o coreto, parou de repente. Havia uma caixa grande no meio da praça e dentro dela um som de miado fraco. O cachorro se aproximou e cheirou a caixa. O gato tigrado chegou logo depois e a arranhou, tentando abrir. O preto apareceu em seguida, observando atento. De dentro da caixa, um filhote magro e sujo saiu cambaleando. O Caramelo cheirou e lambeu seu focinho. O filhote tremia, e o cachorro puxou delicadamente com o focinho para debaixo do coreto, onde estava mais seco. O tigrado se deitou ao lado, aquecendo o pequeno corpo com o seu. O preto ficou vigiando o entorno, atento a qualquer sinal de perigo. Quando a mulher do portão azul chegou à praça, viu a cena e ficou sem palavras. O cachorro havia encontrado um novo amigo, e, sem perceber, havia repetido o mesmo gesto que os gatos tinham feito com ele meses antes. O filhote cresceu rápido. Era desajeitado e brincalhão, vivia mordendo o lenço vermelho do Caramelo. A praça parecia mais viva do que nunca. Crianças vinham brincar, adultos traziam comida, e os moradores diziam que agora os guardiões eram 4. Mas a mulher do carro voltou. Desta vez, trouxe um homem com uniforme e uma coleira nova. Disse que tinha autorização para levar o cachorro, alegando que ele vivia solto demais. A discussão foi grande. Moradores se reuniram em volta. A mulher do portão azul tentou explicar que o cachorro era cuidado, que não causava problemas. A menina chorava, agarrada ao pescoço do Caramelo. Foi então que o zelador, com voz firme, se aproximou. Disse que a praça era pública e que todos ali tinham direito de estar, inclusive os animais. E que aquele cachorro não era de ninguém, mas pertencia a todos. A multidão o apoiou, e a mulher, sem conseguir argumentar, foi embora enfurecida. Naquela noite, a praça ficou cheia de velas e risadas. Os moradores fizeram uma pequena celebração improvisada. Tocaram violão, distribuíram pipoca e colocaram uma faixa no coreto. Os guardiões continuam em casa. O Caramelo observava tudo com calma. O lenço vermelho balançava no vento enquanto ele deitava ao lado dos gatos e do novo filhote. O som da sanfona de um músico de rua enchia o ar, misturado ao cheiro de pastel e doce de cocô. Era como se o bairro inteiro respirasse junto, no mesmo ritmo, celebrando a união que aqueles animais haviam despertado. O tempo foi passando. As estações mudaram, as árvores floresceram e perderam folhas, as crianças cresceram um pouco, mas o trio, agora quarteto, continuava ali, firme.
O filhote aprenderá a correr atrás de pombos, o tigrado ganhará um ar mais tranquilo e o preto, finalmente, deixará que as crianças o acariciassem. Uma tarde, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja, o caramelo subiu no banco de pedra e observou o movimento da praça. O vento trazia sons familiares, a voz da menina brincando, o riso da mulher do portão azul, o barulho da bola batendo no chão. Ele fechou os olhos por um instante e respirou fundo. O cheiro de pipoca, de flores e de chuva distante o envolveu. Ele sentia que o mundo, apesar de todas as mudanças, ainda guardava o mesmo calor de quando fora abraçado pela primeira vez por aqueles dois gatos de rua. E enquanto o entardecer coloria o céu, o cachorro caramelo, o tigrado, o preto e o pequeno filhote permaneceram juntos no coração da praça, guardiões silenciosos de um lugar que, agora, pulsava de amor, de vida e de recomeço. A aurora despontava lentamente sobre o bairro, tingindo o céu com tons dourados e rosados. O canto dos galos misturava-se ao burburinho dos primeiros ônibus e ao som distante de alguém varrendo a calçada. Na praça, o caramelo já estava desperto. Observava o movimento preguiçoso do novo dia, sentado no mesmo banco de pedra onde, todas as tardes, costumava esperar a menina de tranças. O lenço vermelho estava gasto, mas ainda carregava o perfume suave de sabão da mulher do portão azul. O gato tigrado espreguiçou-se sob o coreto, enquanto o preto observava de cima do muro o vai e vem das pessoas. O pequeno filhote, que agora já não era tão pequeno, corria atrás de uma folha seca que o vento insistia em levar. O sol nascente iluminava os pelos dourados do caramelo, fazendo parecer uma pequena chama viva no coração da praça renovada. Os moradores começavam a chegar. Era o dia do evento mensal Praça Viva, e todos estavam animados. A mulher do portão azul organizava as barracas de bolo e café, o zelador aposentado enfeitava o coreto com bandeirinhas coloridas, e a menina de tranças ajudava a pendurar cartazes feitos pelas crianças da escola. Em um deles estava desenhado o caramelo e seus 3 companheiros, com letras grandes e coloridas, os guardiões do nosso bairro. O cachorro observava curioso, sem entender o motivo de tanta agitação, mas sentindo a alegria vibrar no ar. O cheiro de pão doce, pipoca e flores frescas se misturava, despertando nele uma sensação de conforto. O tigrado subiu na mesa de uma das barracas e recebeu um carinho de uma senhora que ria dizendo: "Esses bichinhos são a alma da praça." À tarde, a praça estava cheia. Crianças corriam, famílias conversavam, músicos afinavam instrumentos. O caramelo deitava-se à sombra de uma árvore, com o filhote brincando em volta dele. A menina chegou correndo e o abraçou, amarrando em seu lenço uma pequena fita azul. "É para dar sorte", disse sorrindo. Ele abanou o rabo em resposta. De repente, o som de uma voz no microfone ecoou pelo lugar. Era o zelador, que subira ao coreto para fazer um discurso. Falou sobre como o bairro havia mudado, sobre como a praça tinha renascido, e como tudo começou com um. "O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você." Gesto simples, o de um cachorro e 2 gatos que se abraçaram em meio à solidão e à chuva. A plateia ficou em silêncio. Todos sabiam que aquela história não era só sobre animais, mas sobre o próprio espírito da comunidade que resistira às mudanças. Enquanto ele falava, o caramelo levantou-se e caminhou até o coreto. Subiu os degraus devagar, o lenço balançando no vento, e sentou-se ao lado do zelador. As pessoas riram e aplaudiram, emocionadas. A menina gritou seu nome, e a mulher do portão azul levou a mão ao peito, segurando as lágrimas. O momento parecia mágico. Foi quando a primeira reviravolta do dia aconteceu. Um grupo de turistas, atraído pela reportagem que o jornal havia feito, chegou à praça. Entre eles, um homem estrangeiro com uma câmera profissional começou a fotografar o cachorro e os gatos. Ele se apresentou rapidamente, dizendo que fazia um documentário sobre histórias inspiradoras de animais em cidades brasileiras. Pediu permissão para filmar e, em poucos minutos, já estava capturando imagens do trio e das pessoas em volta. Ninguém imaginava, mas aquele encontro mudaria o destino deles. Nas semanas seguintes, o documentário ganhou destaque em uma rede de televisão internacional. Mostrava a história da praça, dos moradores, e principalmente, do cachorro caramelo e seus amigos. A repercussão foi imensa. Pessoas de outras cidades começaram a visitar o bairro só para conhecer os guardiões da praça. Crianças tiravam fotos,
Famílias levavam doações de ração, e até escolas organizavam passeios educativos. Mas junto com a fama, vieram os desafios. A mulher do carro de luxo voltou mais uma vez, agora acompanhada de um advogado. Ela dizia que o cachorro era dela, que o havia perdido anos antes e que tinha provas. Mostrou uma foto antiga de um cão semelhante, com um lenço parecido. Muitos duvidaram da história, mas a confusão foi grande. Os moradores se dividiram, e a tranquilidade da praça começou a se abalar. A mulher do portão azul sentiu-se impotente. A menina chorava, e o zelador procurava uma solução. O caramelo, sem entender o que acontecia, apenas olhava em volta com os olhos cheios de dúvida. O gato tigrado se mantinha próximo, o preto rosnava baixo, e o filhote tentava brincar, sem perceber a tensão no ar. Foi então que o acaso trouxe uma resposta inesperada. Um dos operários que havia trabalhado na reforma da praça apareceu na cidade para visitar familiares. Ao ver a confusão, reconheceu o cachorro imediatamente. Disse que o via todos os dias durante as obras, sempre acompanhado dos 2 gatos, e que o lenço vermelho havia sido dado pela mulher do portão azul. Sua fala bastou. O advogado desistiu da disputa, e a mulher foi embora sem olhar para trás. A praça inteira celebrou. Houve aplausos, abraços, e o zelador, emocionado, declarou oficialmente: o caramelo é patrimônio do bairro. A fama, entretanto, não diminuiu. Pelo contrário. Um produtor local decidiu criar uma campanha solidária usando a imagem do cachorro e dos gatos para arrecadar fundos para abrigos de animais de rua. A mulher do portão azul concordou, desde que o dinheiro fosse destinado apenas a causas reais. A iniciativa deu certo. Pessoas de toda parte doaram, e vários animais foram resgatados e tratados. Enquanto isso, o caramelo e seus amigos seguiam vivendo entre a praça e a casa. O tempo corria suave, com pequenas alegrias diárias. O filhote crescia forte, correndo atrás de borboletas e aprendendo com o tigrado jeito de se mover silencioso entre os canteiros. O preto, que antes desconfiava de tudo, agora deixava-se tocar pelas crianças. E o caramelo, com o olhar sereno e maduro, parecia compreender o papel que havia assumido no coração de todos. Mas um novo desafio estava por vir. No início do verão, uma onda de calor atingiu a cidade. As fontes secaram, as árvores começaram a perder folhas, e a praça perdeu parte do brilho. A falta de água afetava tudo. O zelador tentava manter as plantas vivas, mas os dias estavam cada vez mais difíceis. A mulher do portão azul usava baldes para trazer água de casa e encher as vasilhas dos animais. Foi durante uma dessas idas e vindas que o caramelo desapareceu por algumas horas. Quando voltou, estava molhado e sujo de lama, mas trazia um pedaço de mangueira velha na boca. O zelador, curioso, o seguiu. O cachorro levou até um canto esquecido atrás do coreto, onde havia um cano quebrado jorrando água. A mangueira serviu para redirecionar o fluxo, e com a ajuda dos moradores, conseguiram encher novamente as fontes. A praça voltou a respirar. O gesto do cachorro virou assunto nas redes locais. O herói do lenço vermelho salva a praça outra vez, diziam os jornais. Com o tempo, o calor deu lugar às primeiras chuvas. As árvores floresceram de novo, e o verde tomou conta do bairro. O evento Praça Viva daquele mês foi o mais bonito de todos. Havia música, comidas típicas, e até um pequeno palco onde crianças apresentavam uma peça inspirada na história do caramelo e dos gatos. A mulher do portão azul assistia com lágrimas nos olhos, e a menina, orgulhosa, segurava o filhote no colo. O tigrado observava tudo de perto, e o preto, deitado no degrau do coreto, parecia sorrir silenciosamente. Quando o sol se pôs, o caramelo deitou-se no meio da praça, cercado por pessoas, sons e cheiros familiares. O lenço vermelho, agora iluminado pelas luzes dos postes, parecia um farol no meio da escuridão. E enquanto as últimas notas do violão ecoavam, a mulher se aproximou e, ajoelhando-se ao lado dele, sussurrou: "Você é a prova de que o amor também pode mudar uma cidade." O cachorro levantou o olhar, e por um instante, todos ao redor sentiram o mesmo arrepio, uma mistura de gratidão e esperança. A praça, outrora esquecida, havia se tornado um símbolo de união. E tudo isso porque, um dia, 2 gatos de rua decidiram abraçar um filhote caramelo. O vento soprou leve, carregando o cheiro de flores e lembranças. O caramelo fechou os olhos, ouvindo o riso das crianças e o som distante da sanfona. Ele sabia que, dali em diante,
aquele seria o seu lar para sempre. O sol nasceu tímido naquela manhã, tingindo os telhados e muros do bairro com tons dourados. O vento frio trazia o cheiro de pão fresco da padaria, e o murmúrio distante de um rádio antigo escapava pela janela de uma casa ainda adormecida. Caramelo acordou antes dos gatos. Estava deitado entre eles, aquecido pelos corpos felpudos e pela sensação rara de segurança. Pela primeira vez, em muito tempo, sonhara com algo bonito, uma praça cheia de risadas, um cobertor macio e uma tigela sempre cheia de comida. Luna se espreguiçou, soltando um miado preguiçoso. Barto, mais ranzinza, virou de lado, resmungando algo quase humano. Caramelo observou os dois e sentiu o coração bater em um ritmo calmo, diferente. Ele ainda lembrava da promessa que fizera a si mesmo, provar que, mesmo um vira-lata de rua, podia fazer a diferença. O dia anterior havia sido difícil. A chuva, a fome e a tentativa frustrada de encontrar abrigo no galpão abandonado deixaram todos exaustos. Mas Luna acreditava em um novo começo. Havia comentado que ouvirá rumores de uma mulher que alimentava animais nas manhãs, em um beco próximo ao mercado municipal. Caramelo agarrou-se àquela esperança. Enquanto o trio caminhava pelas ruas molhadas, o cheiro de terra úmida misturava-se ao aroma de frutas vindas das bancas que começavam a abrir. A cidade parecia despertar lentamente. Caramelo observava cada detalhe, as portas que rangiam, os passos apressados, o barulho das vassouras varrendo calçadas. Tudo era movimento, e dentro daquele movimento ele sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Luna parou de repente. Um carro antigo, parado na esquina, tinha uma caixa de papelão aberta no banco de trás. Dentro dela, havia um pacote de ração semi-aberto e um cobertor velho. Barto farejou e olhou em volta. Ninguém por perto. Eles se aproximaram com cautela. Caramelo deu o primeiro passo. O cheiro da ração o fez salivar, mas o medo de ser enxotado o fez hesitar. Foi então que uma voz suave, mas firme, se fez ouvir. Ei, vocês estão com fome? Os três se encolheram. Da porta do carro, uma mulher de meia-idade, vestindo um casaco vermelho e com uma expressão cansada porém gentil, os observava. Ela se agachou lentamente, colocando a mão no chão com um punhado de ração. Podem comer, não vou machucar vocês. Caramelo foi o primeiro a avançar. Os instintos ainda gritavam em seu peito, mas havia algo no olhar dela que lembrava calor de lareira. Luna e Barto seguiram, com prudência. Enquanto comiam, a mulher falava baixinho, quase como quem conta um segredo. Vocês são três. Achei que hoje só encontraria um. Parece que o destino quis me dar trabalho extra. Aquele encontro se tornaria o primeiro passo de uma mudança profunda. A mulher, chamada apenas de Tia do Beco pelos comerciantes locais, cuidava de dezenas de animais abandonados. Todos os dias, passava por diferentes pontos da cidade levando comida e água. Ela começou a aparecer todos os dias. No segundo encontro, Caramelo abanou o rabo pela primeira vez. Luna encostou o focinho na mão dela. Barto fingiu indiferença, mas ronronou baixinho. O vínculo se formava, ainda que ninguém percebesse. As semanas seguintes foram marcadas por pequenas vitórias. O grupo ganhou um canto fixo perto do beco, protegido por caixas de madeira e cobertores velhos. Caramelo aprendeu a dividir, a esperar, a confiar. Ele se tornava o líder natural entre os animais do beco. Quando outro cão aparecia faminto, ele cedia parte da comida. Quando Luna ficava triste, ele encostava o corpo no dela. Barto, por sua vez, começou a demonstrar uma ternura que escondia há anos. Mas a tranquilidade nunca durava muito nas ruas. Um dia, um grupo de pessoas chegou com caminhões e ferramentas, anunciando que iriam demolir parte dos galpões abandonados para construir estacionamentos. O beco seria fechado. Os animais teriam de ir embora. O desespero tomou conta. A tia do beco tentou negociar, mas os homens eram firmes. Ela prometeu voltar no dia seguinte com ajuda, mas a noite caiu antes que pudesse fazer algo. Naquela noite, a chuva voltou. Fortes trovões ecoavam entre os prédios. Caramelo abraçou Luna e Barto, sentindo o frio atravessar o corpo. A água escorria pelas caixas, encharcando tudo. Era como se o destino testasse até onde eles aguentariam. Foi então que aconteceu a primeira grande reviravolta. Barto desapareceu. Na confusão da chuva, ele correu em direção aos caminhões, talvez em busca de abrigo.
Luna entrou em pânico. Caramelo correu pelas ruas alagadas, farejando o chão, até encontrar pegadas que levavam a um pátio fechado por tapumes. Ele cavou, arranhou, latiu. Finalmente, encontrou uma brecha. Do outro lado, Barto estava preso dentro de um tonel, tremendo. Caramelo tentou empurrar o barril, mas era pesado. Ele latia desesperado, e foi o som que atraiu a atenção de um garoto que passava com um guarda-chuva azul. O menino olhou, entendeu a situação e chamou o pai. Juntos, libertaram Barto. A cena ficou gravada na mente do menino, que chorou ao ver o cachorro Caramelo encharcado lambendo o amigo resgatado. No dia seguinte, a tia do beco voltou com uma solução. Ela havia conversado com o dono de uma chácara na zona rural, um homem que aceitava acolher os animais até que encontrassem lares definitivos. Mas havia um problema: ela só conseguiria transportar poucos por vez. Caramelo teria de esperar. Os dias seguintes foram de incerteza. Cada vez que a caminhonete vinha, um grupo partia. Luna olhava os carros irem embora com esperança e medo. Caramelo, embora ansioso, sabia que precisava proteger quem ficava. Quando chegou o dia deles partirem, outra surpresa mudou tudo. O garoto do guarda-chuva azul apareceu com o pai e perguntou pela tia do beco. Ele queria adotar um dos animais. O menino apontou diretamente para Caramelo. Disse que ele era o cachorro mais corajoso que já tinha visto. Caramelo não entendia as palavras, mas sentia o tom. O pai hesitou, alegando que já tinha um gato em casa. O menino insistiu, lembrando que o Caramelo havia salvado outro gato na chuva. Aquilo comoveu a tia do beco. Ela se aproximou de Caramelo, acariciou a cabeça dele e sussurrou algo que ele parecia compreender: "Você merece um lar." Mas Luna e Barto estavam ali. Caramelo olhou para os dois, e o conflito tomou conta. Parte dele queria ir, ter uma cama e comida. Outra parte temia deixá-los sozinhos. A decisão foi amarga. Quando o menino estendeu a mão, Caramelo olhou para Luna. Ela deu um miado leve, como quem diz vá. Barto virou o rosto, mas seu olhar denunciava orgulho. A caminhonete partiu sob o céu azul. A tia do beco acenava, e os gatos, lá no fundo, observavam em silêncio. Os meses seguintes transformaram completamente a vida de Caramelo. O menino chamava carinhosamente de meu amigo dourado. Ganhou banho, brinquedos e uma caminha. Mas, mais que isso, ganhou amor. Ainda assim, às vezes, ao cair da noite, ele olhava pela janela e pensava nos amigos do beco. Foi então que uma nova reviravolta trouxe o inesperado. A família do menino decidiu ajudar a tia do beco a cuidar dos animais abandonados. Nos fins de semana, levavam comida e medicamentos para o abrigo rural. E em um desses dias, quando o carro parou e o portão se abriu, Caramelo pulou para fora antes mesmo que o menino segurasse. No campo, debaixo de uma figueira, estavam Luna e Barto. A cena foi silenciosa, mas profundamente comovente. O vento balançava as folhas, e os três se reconheceram como se o tempo não tivesse passado. O menino sorriu, e o pai, emocionado, apenas assentiu. A partir daquele dia, a chácara virou um lar compartilhado. O menino e o pai passaram a ajudar semanalmente, e Caramelo tornou-se símbolo do lugar. Visitantes vinham, tiravam fotos, e muitos adotavam outros animais. O cachorro Caramelo, que um dia fora apenas um filhote tremendo em um beco, tornará-se inspiração de esperança e recomeço. O vento da tarde trouxe o cheiro de grama e pão assado. Caramelo deitou entre Luna e Barto, sentindo o calor do sol atravessar o pelo. A vida, pensou ele, às vezes leva por caminhos de dor só para ensinar o valor dos abraços que se encontram no fim. O tempo passou de forma gentil sobre aquele novo lar. A chácara, antes silenciosa e um pouco triste, agora era cheia de sons, latidos alegres, miados, o assobio do vento passando pelas árvores. Caramelo caminhava com passos firmes, o rabo balançando num ritmo sereno. Luna e Barto, seus inseparáveis companheiros, dividiam o espaço com outros animais resgatados, e cada um tinha sua história de luta e esperança. A tia do beco vinha quase todos os dias, trazendo sacos de ração, cobertores e, às vezes, brinquedos doados. O menino do guarda-chuva azul e o pai se tornaram parte da rotina da chácara. Eles ajudavam a cuidar dos animais, a limpar o espaço e a montar pequenas casinhas de madeira. Caramelo parecia compreender que, de alguma forma, estava retribuindo tudo o que havia recebido. Certa manhã,
a tia chegou com uma novidade que encheu o ar de entusiasmo. A prefeitura vai abrir um programa de adoção aqui. Querem mostrar o abrigo para o público, fazer um dia de visitas. Precisamos preparar tudo. A notícia espalhou-se rápido. O evento seria uma oportunidade para muitos animais encontrarem famílias. Mas também despertou preocupações. Barto, sempre mais desconfiado, resmungava. E se vierem só para olhar, só para se divertir com a nossa miséria? Luna tentava acalmá-lo. Nem todos são ruins. Alguns podem querer ajudar. Caramelo, silencioso, observava os dois e refletia. Ele acreditava no bem das pessoas, mas conhecia o medo dos que foram rejeitados. Durante as semanas de preparação, algo mudou dentro dele. Percebeu que já não se via apenas como o cachorro que precisava ser salvo. Ele agora ajudava a salvar outros. Quando um filhote novo chegava assustado, Caramelo ficava por perto, oferecendo o conforto que um dia receberá de Luna e Barto. Quando um gato doente se isolava, ele esperava pacientemente, deitando-se por perto. A chácara foi ficando mais bonita. Penduraram bandeirinhas coloridas, colocaram flores nas cercas, e o pai do menino construiu uma pequena fonte no centro do pátio. O som da água misturava-se ao das risadas, e até Barto parecia menos ranzinza. Mas, como sempre, o destino tinha suas surpresas. Na véspera do evento, uma ventania forte assolou a região. Telhas voaram, a fonte tombou, e a cerca de madeira que separava a área dos gatos desabou. Os animais entraram em pânico, correndo em todas as direções. Caramelo latiu alto, tentando controlar a confusão. Luna correu para ajudar um grupo de filhotes que se escondia sob um tronco, enquanto Barto, corajoso como nunca, subiu num barril para guiar os gatos de volta. No meio do caos, uma lona se soltou e prendeu a pata de Caramelo. O peso o derrubou. Ele tentou puxar, mas o vento o arrastava. Foi o menino quem o encontrou, chorando e gritando por ajuda. O pai veio correndo, libertou o cachorro e o levou para dentro da casa. A pata estava machucada, mas não quebrada. Enquanto o curativo era feito, Caramelo olhava pela janela. Lá fora, Luna e Barto ainda corriam, ajudando a tia do beco a recolher tudo. Ele queria estar lá, queria ajudar, mas o corpo não obedecia. A dor era intensa, e a impotência pesava mais que o ferimento. Na manhã seguinte, o vento cessou e o sol brilhou como se nada tivesse acontecido. A chácara, embora desarrumada, ainda estava de pé. A tia suspirou, aliviada, e disse que o evento continuaria. As pessoas precisam ver a força daqui. Não é a ventania que vai nos parar. O evento começou com timidez. As primeiras famílias chegaram, observando os animais com curiosidade. O menino, agora mais confiante, contava a história de Caramelo para quem quisesse ouvir. Ele foi encontrado no beco da cidade, abraçado por 2 gatos. Hoje ele é o coração da chácara. Luna observava de longe, orgulhosa. Barto, fingindo desinteresse, miava baixo sempre que alguém se aproximava demais de seu amigo. Mas uma das visitantes, uma senhora de cabelos brancos e olhar doce, ficou encantada com Barto. Aproximou-se devagar, estendeu a mão e esperou. O gato, desconfiado, a encarou por longos segundos antes de permitir o toque. Ela sorriu. Você tem o olhar do meu gato de infância. A tia do beco percebeu o vínculo e começou a conversar com a mulher. Algumas horas depois, Barto havia sido escolhido. Ele iria para um lar tranquilo, com um jardim e janelas ensolaradas. Luna chorou baixinho, e até Caramelo, que assistia tudo deitado, sentiu o peito apertar. Mas Barto, antes de ir, aproximou-se do cachorro e esfregou a cabeça em seu pescoço. Você me ensinou o que é confiar. Agora eu posso levar isso para outro lugar. Caramelo apenas encostou o focinho nele, num gesto silencioso de despedida. A partida de Barto deixou um vazio. Luna andava triste, miava pouco. Caramelo, ainda se recuperando da pata, tentava animá-la. Aos poucos, a chácara voltava ao ritmo normal, mas a ausência do velho amigo era sentida. Uma tarde, enquanto o sol se punha, o menino apareceu com um envelope. Dentro havia uma foto, Barto, deitado numa poltrona, olhando para a janela de uma casa iluminada. No verso, uma mensagem: ele ronrona todas as noites. Dizem que é de gratidão. Luna sorriu pela primeira vez em dias.
Caramelo olhou para o horizonte e sentiu que, de alguma forma, tudo estava no lugar certo. Aquela noite trouxe uma das mais inesperadas reviravoltas. Enquanto todos dormiam, um som estranho ecoou do portão. Um carro parou e, de dentro, desceu uma mulher vestida de jaleco. Era uma veterinária conhecida da tia do Beco. Ela trazia uma proposta: transformar a chácara em um centro permanente de reabilitação animal. A ideia parecia um sonho. A prefeitura ajudaria, e o lugar teria recursos fixos. Mas para isso, precisavam de um rosto simbólico, um animal que representasse a força e a superação da iniciativa. Todos olharam para Caramelo. Ele ainda mancava um pouco, mas estava mais forte do que nunca. Quando o menino se ajoelhou ao lado dele e disse: "É você, meu amigo", parecia que o destino selava um novo capítulo. Os meses seguintes foram intensos. A chácara virou um verdadeiro refúgio. Novas casinhas foram construídas, placas de identificação colocadas, e até uma pequena horta foi plantada para alimentar os coelhos e galinhas que também haviam sido resgatados. Caramelo ganhou uma coleira simples, marrom, com o nome gravado num pingente de metal. Era a primeira vez que ele possuía algo que o definisse como pertencente a um lar. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Com a visibilidade do projeto, começaram a chegar animais de todo lugar, e o espaço ficou sobrecarregado. A tia do Beco se desdobrava, o menino e o pai trabalhavam aos fins de semana, mas parecia impossível dar conta de todos. Foi então que surgiu um grupo de voluntários da cidade. Inspirados pela história do cachorro Caramelo e dos gatos, eles criaram uma campanha nas redes sociais. O vídeo mostrava imagens do beco antigo, das chuvas, do resgate e da chácara florescendo. O título dizia: "Dois gatos abraçaram um filhote de caramelo. O que aconteceu depois é de cair a lágrima." O vídeo se espalhou. Pessoas começaram a enviar doações, comida, medicamentos. Alguns até foram visitar o lugar. E o beco onde tudo começou ganhou uma nova placa: Rua dos Três Amigos. Numa tarde tranquila, Caramelo voltou até lá acompanhado do menino e de Luna. O beco estava limpo, com plantas nas janelas e muros pintados. Crianças brincavam por perto. O menino se abaixou, passou a mão na cabeça do cachorro e disse: "É aqui que tudo começou, não é?" Caramelo olhou em volta, cheirou o chão e depois ergueu o olhar para o céu. O vento soprava leve, e o som das crianças rindo se misturava ao tilintar distante de sinos. Ele sabia que, mesmo sem entender todas as palavras, aquele era o dia em que o beco sorria de novo. Luna se aproximou e encostou a cabeça no ombro dele. Ela ronronou suavemente, e por um instante, o tempo pareceu parar. Tudo o que viveram, a fome, o frio, o medo, agora parecia parte de uma longa travessia que finalmente encontrava descanso. Ao voltarem para a chácara, o portão estava aberto e uma nova família esperava para adotar um dos cães. O pai do menino, com um olhar de orgulho, disse: "Você mudou a vida de todos nós, Caramelo." E talvez fosse verdade. Porque naquela noite, enquanto a lua subia alta e prateada, cada som da chácara parecia um eco de gratidão: o farfalhar das folhas, o murmúrio da água, o bater do coração de quem aprendeu que amor de rua também pode virar lar. O verão chegou trazendo um calor úmido e o perfume das mangueiras maduras. A chácara estava viva como nunca, repleta de cores, risadas e movimento. As flores nos canteiros cresciam fortes, e o som dos animais se misturava ao farfalhar das folhas. Caramelo caminhava entre os canis com uma expressão tranquila, observando cada novo hóspede com o olhar atento de quem entende a dor dos que chegam. Luna estava deitada no parapeito da varanda, observando o campo. Desde que Barto havia sido adotado, ela se tornará a guardiã silenciosa da chácara. Era ela quem mantinha a ordem entre os gatos, quem observava de longe e quem, com seu jeito calmo e firme, trazia equilíbrio aos dias agitados. Caramelo sabia que, sem ela, nada teria o mesmo sentido. A tia do beco estava exausta, mas feliz. O abrigo crescerá tanto que agora contava com voluntários fixos e apoio veterinário regular. O menino e o pai continuavam ajudando, e a família até havia construído um pequeno depósito para guardar os sacos de ração. O lugar já não era apenas um refúgio, era um símbolo de transformação. Mas, como sempre, o destino não deixava as águas ficarem paradas por muito tempo. Numa tarde abafada, o céu começou a escurecer. As nuvens se juntaram num manto cinza, e o ar ficou pesado, anunciando tempestade. Caramelo observava o horizonte, inquieto.
Desde o episódio da ventania meses atrás, ele ficava tenso sempre que o vento aumentava. Luna percebeu e pulou da varanda, caminhando até ele. O toque leve do focinho dela pareceu dizer que tudo ficaria bem. Mas, quando o primeiro trovão estourou, o pátio se transformou em confusão. Os cães latiam, os gatos corriam para se esconder, e a chuva começou a cair em grossas cortinas. A tia do beco gritava ordens, tentando fechar os portões e proteger os mais assustados. Caramelo correu na direção dos canis, ajudando a guiar os filhotes para dentro. O barulho da água batendo no telhado deixava tonto, mas ele não parava. Foi quando ouviu algo estranho, um som fino, quase como um choro, vindo do outro lado da cerca, perto do bosque. Ele olhou para trás e viu Luna hesitar, mas logo ela o seguiu. O caminho estava escorregadio, e a lama grudava nas patas. O choro ficou mais forte. Sob uma moita, encolhido e tremendo, havia um pequeno cão de pelo preto e olhos assustados. Parecia ter sido abandonado há pouco tempo. Caramelo se aproximou devagar. O filhote recuou, rosnando fraco. Luna deu um passo à frente e ronronou baixinho, como quem diz que não havia perigo. Depois de alguns segundos, o pequeno permitiu o toque. Caramelo pegou pelo pescoço, delicadamente, e o levou para dentro. A tia do beco se emocionou ao ver a cena. Vocês dois são meus heróis, disse, enquanto secava o filhote com uma toalha. A chuva continuava forte, mas agora havia um calor diferente no ar, o tipo de calor que vem quando o amor é colocado em ação. Naquela noite, Caramelo ficou deitado ao lado do pequeno. O filhote se aninhou em seu corpo e adormeceu, respirando rápido. Luna observava de longe, com um olhar de ternura. Parecia enxergar neles o reflexo do passado, o mesmo gesto que ela e Barto haviam feito com Caramelo tempos atrás. Nos dias seguintes, o novo morador ganhou o nome de Neco, escolhido pelo menino. Ele era curioso, brincalhão e desastrado. Corria atrás das borboletas, tentava imitar os latidos dos cães maiores e às vezes se atrapalhava com as patas. Caramelo observava com paciência, ensinando com gestos simples, uma lambida quando acertava, um olhar firme quando se metia em confusão. O tempo passou, e o calor foi diminuindo. As chuvas ficaram mais espaçadas, e o verde do campo ganhou um brilho suave. Mas algo diferente começou a acontecer. A tia do beco começou a ficar doente. No início, era apenas cansaço. Depois vieram tonturas, e ela passou a visitar menos o abrigo. O menino e o pai assumiram grande parte das tarefas, enquanto os voluntários se organizavam para manter tudo funcionando. Luna parecia sentir que algo não ia bem. Passava mais tempo próxima à casa, observando a estrada como se esperasse alguém voltar. Caramelo também notava a ausência. Sentia falta da voz calma da mulher, das palavras gentis que sempre traziam segurança. Certa tarde, o pai do menino reuniu todos e anunciou que a tia teria de se afastar por um tempo para cuidar da saúde. O abrigo ficaria sob responsabilidade de todos, e ele prometeu que fariam de tudo para manter o sonho dela vivo. Foi um golpe para Caramelo. Ele olhou para a casa vazia e sentiu uma solidão que há muito não sentia. Luna se aproximou e esfregou o rosto nele. Neco, ainda pequeno, sentou-se aos pés dos dois, sem entender direito o que se passava. Mas mesmo sem compreender, ele aprendeu o mais importante: quando alguém se vai, o amor precisa continuar em movimento. As semanas seguintes mostraram isso. O menino e o pai se desdobravam, cuidando de cada animal. Caramelo tornou-se ainda mais ativo, guiando os outros cães, vigiando os portões e ajudando a manter a ordem. Luna, agora uma figura respeitada entre os gatos, mantinha o abrigo silenciosamente organizado. E Neco, o pequeno, trazia alegria a todos, lembrando que a esperança pode nascer mesmo em dias nublados. Mas, quando parecia que tudo estava controlado, uma nova surpresa surgiu, e com ela, uma mudança profunda. Uma equipe de jornalistas chegou à chácara. O vídeo sobre Caramelo e os gatos havia viralizado mais uma vez, alcançando um público enorme. Agora queriam fazer uma reportagem completa, mostrando a história desde o beco até aquele momento. O pai do menino aceitou, emocionado. No dia da gravação, a chácara estava limpa, colorida e cheia de vida. As câmeras capturavam cada detalhe, os animais brincando, os voluntários sorrindo, o menino acariciando o Caramelo. Quando perguntaram ao pai sobre a história do cachorro, ele respondeu com os olhos marejados. Ele nos ensinou que ninguém é pequeno demais para mudar o mundo.
A gravação foi exibida no noticiário local e, em poucos dias, compartilhada em centenas de lugares. Doações começaram a chegar de todo o país. Uma empresa de ração enviou caminhões com mantimentos, e até uma clínica veterinária se ofereceu para apoiar o projeto. Mas a maior surpresa veio alguns dias depois. Um carro parou diante da chácara, e de dentro dele desceu uma mulher de semblante conhecido. Era a tia do beco, recuperada, com um sorriso cansado porém iluminado. Quando Caramelo a viu, correu com toda a força que tinha. Ela se ajoelhou, abriu os braços e o abraçou apertado. Eu disse que voltaria, meu amigo, sussurrou. Luna se aproximou, e até Neco, curioso, latiu animado. A mulher riu, emocionada. E quem é esse pequeno travesso? O menino explicou como ele havia sido encontrado na tempestade, e a tia olhou para Caramelo com admiração. Você agora está me substituindo, não é? Cuidando dos que chegam, como eu cuidava de você. A tarde caiu devagar, tingindo o céu de tons alaranjados. Todos se reuniram perto da fonte restaurada. A tia, o menino, o pai, os voluntários, os animais. Era um retrato daquilo que haviam construído juntos, um lar feito de pedaços de dor, esperança e ternura. Quando o vento soprou, trazendo o cheiro de chuva distante, Caramelo levantou o olhar. As nuvens se formavam outra vez, mas agora ele não sentia medo. Luna sentou-se ao lado dele, e Neco se enroscou entre os dois. O som da água da fonte misturava-se ao murmúrio do vento, criando uma melodia que parecia dizer que tudo estava em equilíbrio. Naquela noite, a chuva caiu leve, mansa, como uma bênção. E, pela primeira vez, o som da chuva não trazia lembranças de dor, mas de recomeço. Caramelo fechou os olhos, sentindo o calor dos amigos ao redor, o cheiro de terra molhada e o toque suave da brisa. O mundo lá fora podia ser incerto, mas ali, dentro daquela chácara, ele sabia que o amor era permanente. O som da chuva batendo nas folhas parecia o mesmo som do coração batendo em paz. O beco ficará no passado, mas a lição permanecia. Quando dois gatos abraçam um filhote de caramelo, algo no universo muda para sempre. E essa mudança, silenciosa e poderosa, continua a ecoar cada vez que uma vida encontra abrigo, cada vez que alguém escolhe cuidar. O amanhecer chegou envolto por uma névoa suave que parecia esconder o mundo atrás de um véu branco. O abrigo improvisado onde Caramelo, Nino e Mia viviam agora estava mais organizado. Um homem de voz calma e olhar sereno havia colocado caixas limpas, mantas e até uma pequena bacia de água. As crianças da escola próxima começaram a passar por ali todas as manhãs, acenando e deixando pedacinhos de pão. Era o primeiro sinal de que o trio começava a ser visto não mais como bichos de rua, mas como parte viva da rotina do bairro. Caramelo, porém, não dormia direito. Desde a tempestade, seu peito batia em ritmos estranhos. Ele sentia um peso, um cansaço que o fazia deitar mais cedo e brincar menos. Ainda assim, escondia o desconforto. Não queria preocupar Mia, que ultimamente se mostrava mais frágil, nem Nino, que estava sempre tentando ser o protetor do grupo. Naquela manhã, enquanto o sol se esforçava para atravessar a neblina, o filhote olhou o movimento da rua e sentiu algo novo. Um som vindo de longe, um assobio suave, como um chamado. Era o mesmo som que ouvirá dias atrás, quando a menina de cabelos escuros passou pela calçada com sua mochila rosa. Desde aquele dia, Caramelo sonhava com ela. Havia algo em seu olhar que o fazia sentir que o mundo podia ser mais do que fome e frio. Ele se levantou, abanou o rabo e saiu trotando até o portão enferrujado do abrigo. Mia o observou, enroscada em uma manta, e perguntou com o olhar para onde ele ia. Caramelo apenas encostou o focinho nela, num gesto de promessa. Ele voltaria. O barulho do bairro aumentava com o passar das horas. Carros, vendedores e o aroma de pão fresco misturavam-se ao vento úmido da manhã. Caramelo seguiu o rastro do som do assobio, guiado pelo instinto. Virou a esquina e encontrou a menina sentada no degrau de uma loja fechada, mexendo no cadarço do tênis. Quando viu, abriu um sorriso que iluminou o dia. Você voltou, murmurou ela, estendendo um pedaço de pão. Caramelo se aproximou devagar, cheirando o ar, reconhecendo o cheiro da farinha e o perfume doce de sabonete infantil. Encostou o focinho na mão dela e, pela primeira vez, deixou-se acariciar sem medo. O toque foi leve, mas profundo. O pequeno corpo do cão tremia, não de frio, mas de emoção. Era o primeiro gesto de carinho humano desde que fora deixado na caixa meses antes.
A menina o chamou de Caramelo, como se o nome estivesse escrito nele. E, a partir daquele momento, algo mudou. Nos dias seguintes, ela passou a visitá-lo sempre que podia. Trazia restos de comida, brincava com uma tampinha de garrafa e falava de sua vida, da escola, do sonho de ser veterinária. Ele ouvia tudo com os olhos atentos, como se entendesse cada palavra. Mas esse novo vínculo trouxe também uma nova tensão. Nino temia que Caramelo se apegasse demais aos humanos e esquecesse deles. Mia, silenciosa, parecia perceber que o destino estava se desenhando de um jeito inevitável. Numa tarde em que o vento soprava mais frio, Nino e Caramelo discutiram, não com palavras, mas com olhares firmes e gestos duros. O gato preto bufou e se afastou, subindo no muro mais alto, enquanto Caramelo ficava parado, o coração pesado. As semanas avançaram, e o inverno começou a perder força. O bairro ganhava tons alaranjados de entardecer, e os dias tornaram-se mais longos. A menina passou a vir acompanhada da avó, uma senhora de passos lentos e olhar doce. Ela observava o cão com atenção, como quem vê mais do que a aparência. Um dia, aproximou-se e falou baixinho: "Esse cachorro tem alma boa." Foi essa frase que mudaria tudo. Pouco depois, começaram as conversas no portão. "Ele está sempre aqui. Será que não tem dono? E se cuidássemos dele?" A menina implorou para levá-lo, mas a avó explicou que não era tão simples. Era preciso preparar o quintal, convencer os pais, levar o cão ao veterinário. Ainda assim, a semente estava plantada. Enquanto isso, no abrigo, as coisas pioravam. O homem que cuidava dos animais decidiu que não poderia mais alimentar tantos. A comida começou a faltar, e as brigas entre os gatos aumentaram. Mia adoeceu, ficando mais fraca a cada dia. Caramelo dividia com ela cada migalha que recebia da menina, mas sabia que não era suficiente. Então, tomou uma decisão silenciosa: buscaria ajuda. Numa manhã fria, partiu sozinho. Andou quilômetros até chegar ao portão da escola onde a menina estudava. Esperou por horas até vê-la sair, com o casaco vermelho e o sorriso familiar. Ao vê-lo ali, sujo e cansado, ela correu e o abraçou. Foi nesse momento que a avó chegou e entendeu tudo. Sem hesitar, levou-o para casa, prometendo dar um jeito em tudo. O banho foi uma experiência nova para Caramelo. A água morna, o sabão, o cheiro de limpeza, tudo deixava confuso, mas também feliz. Depois, uma toalha macia o envolveu, e ele se enroscou num tapete perto da lareira. Pela primeira vez em toda a sua vida, dormiu sem medo. Mas a felicidade veio acompanhada de um peso no coração. Nino e Mia ficaram para trás. Ele sonhou com eles naquela noite: o muro, o beco, o barulho distante dos carros. Ao acordar, latia na direção da porta, inquieto. A menina percebeu. Entendeu que ele precisava voltar, nem que fosse por um momento. Juntas, avó e neto levaram de volta ao abrigo. O cenário era triste, as caixas vazias, as mantas rasgadas. Mia estava deitada, exausta, mas viva. Nino vigiava o portão, desconfiado. Quando viu Caramelo limpo, cheiroso e com um lenço azul no pescoço, arregalou os olhos. Pensou que ele os tivesse esquecido. Mas bastou o cão encostar o focinho nele para que tudo se esclarecesse. Ele tinha voltado por eles. A avó, comovida, chamou uma vizinha que cuidava de animais abandonados. Em poucos dias, conseguiram levar Mia para tratamento e arrumar um lar temporário para Nino. O que começou como um encontro improvável agora se tornava uma pequena rede de amor e solidariedade no bairro. As pessoas começaram a falar sobre eles, o cachorro Caramelo e os dois gatos inseparáveis. Com o tempo, Caramelo passou a dividir seus dias entre o novo lar e as visitas aos amigos. Tornou-se uma figura conhecida na vizinhança. As crianças o chamavam pelo nome e tiravam fotos. A menina escrevia pequenas histórias sobre ele na escola, e os professores se emocionavam. Certo dia, em uma feira de adoção organizada pela avó, Nino foi adotado por um jovem músico que vivia sozinho e queria companhia. Mia, já recuperada, foi acolhida por uma florista que morava a 2 quadras dali. Caramelo os visitava sempre, carregando no olhar uma mistura de saudade e gratidão. Mas o maior presente veio numa manhã de primavera. Enquanto o sol nascia, o portão da casa da menina se abriu, e ela apareceu com uma coleira nova nas mãos. Era de cor caramelo, com uma plaquinha brilhante onde estava gravado: "Caramelo,
amado e livre. Ele abanou o rabo, deu 2 passos e pulou nos braços dela. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O som dos passarinhos, o cheiro das flores e o calor do abraço criaram um momento perfeito. O cão que um dia fora deixado numa caixa de papelão agora era parte de uma família, e ainda assim, continuava pertencendo ao mundo, livre para visitar seus amigos e espalhar alegria. O bairro inteiro o conhecia. Era o símbolo de esperança, de que mesmo os esquecidos podem encontrar amor. Caramelo se tornará uma pequena lenda viva, não por milagres, mas por ternura, coragem e o poder invisível de um coração fiel. Ele dormia agora sobre uma almofada macia, sonhando com os dias de chuva, os gatos, a menina, e o vento suave que sempre o guiou. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo, mas para ele, cada som era um lembrete. O som do coração é o que realmente conduz o caminho. As manhãs daquele bairro pareciam diferentes desde que Caramelo passou a viver ali. O portão da Casa Azul ficava sempre entreaberto, e era comum ver o cachorro de rua, agora com pelagem brilhante e olhar sereno, deitado na calçada, observando o movimento. Ele já não era apenas um cão. Era uma presença, um pedaço da história de cada morador, um símbolo de bondade e esperança. Quem passava por ali sabia que aquele cachorro tinha vencido algo que muitos nem conseguiam nomear: a solidão. O tempo seguiu seu curso. As flores voltaram ao jardim, as crianças cresceram um pouco, e a menina, agora mais confiante, levava Caramelo todos os dias para passear. Ele seguia feliz, andando com o peito erguido e o rabo abanando, como se cumprisse uma missão silenciosa. Cada passo parecia um agradecimento. Os moradores sorriam ao vê-lo. Alguns paravam para oferecer petiscos, outros apenas observavam, lembrando-se de quando ele ainda era um filhote trêmulo dentro de uma caixa de papelão. Apesar da nova vida, Caramelo nunca esqueceu seus amigos. A cada semana, ele e a menina visitavam Mia, que agora vivia cercada de flores e plantas. A florista contava que Mia gostava de dormir entre os vasos de lavanda, deixando o ambiente perfumado e sereno. Nino, por sua vez, morava com um músico. Quando Caramelo chegava, o gato descia do muro e se aproximava devagar, fingindo indiferença, mas logo se rendia e se encostava no amigo de infância. Esses reencontros eram como pequenos rituais. A menina ria, tirava fotos e sempre dizia que um dia contaria a história deles para o mundo. E assim o tempo foi tecendo os dias com a mesma delicadeza de uma teia de aranha, firme, mas quase invisível. Certo dia, o bairro se preparava para a festa de São João. As ruas foram enfeitadas com bandeirinhas coloridas, as barracas começaram a ser montadas, e o cheiro de milho e amendoim torrado tomava o ar. Era o primeiro ano em que Caramelo participaria da festa. A avó da menina, agora conhecida como a dona do cachorro que abraça, sugeriu que ele tivesse uma pequena faixa no pescoço, escrita "Nosso amigo do bairro". Naquela noite, enquanto o som das músicas ecoava e as luzes piscavam nas janelas, Caramelo caminhava entre as pessoas com passos tranquilos. Crianças o abraçavam, adultos o acariciavam, e até os mais rudes pareciam sorrir ao vê-lo. A menina dançava com ele perto da fogueira, e a avó olhava de longe, com os olhos marejados. Não era só uma festa, era a celebração da vida, da união e do amor silencioso que aquele pequeno cão havia espalhado por onde passava. Quando o relógio marcou 9 da noite, o músico apareceu com Nino no ombro e um violão nas mãos. Mia, levada pela florista, observava tudo de uma cesta coberta por mantas. O trio estava novamente junto, cercado por gente, risadas e música. E quando o músico começou a tocar uma melodia suave, o silêncio se espalhou pela praça. Era uma canção simples, feita de notas doces, que parecia contar a própria história deles. Caramelo olhou para os 2 gatos, e por um instante, o tempo pareceu se dissolver. Ele lembrou de cada chuva, de cada fome, de cada noite fria em que se abraçaram para sobreviver. Agora estavam ali, vivos, amados, cercados por luzes. O cachorro fechou os olhos e sentiu o vento morno do verão tocando o rosto. Mas o destino, mesmo quando gentil, gosta de testar os corações. Na manhã seguinte à festa, um barulho forte acordou o bairro. Um caminhão de obras havia atingido o portão da Casa Azul, danificando parte do muro. No susto, Caramelo correu para a rua, assustado com o estrondo. A menina gritou por ele, mas o cão, desorientado, seguiu em direção ao parque. Por longas horas, ninguém o encontrou. O bairro inteiro se mobilizou. A avó espalhou cartazes,
Os vizinhos saíram de bicicleta, as crianças choravam. Parecia que o silêncio havia tomado conta de tudo. Até que, no fim da tarde, um garoto o encontrou deitado sob uma árvore perto da praça. Estava ileso, apenas cansado. Quando a menina o viu, correu e o abraçou com força. Caramelo lambeu suas lágrimas e abanou o rabo, aliviado por ter voltado. Aquele episódio uniu o bairro ainda mais. Um grupo de moradores se reuniu para reformar o portão e criar um pequeno espaço comunitário para animais abandonados. Chamaram de Cantinho do Caramelo. O projeto começou pequeno, uma casinha, um bebedouro, algumas tigelas, mas logo cresceu. As pessoas doavam ração, remédios e até tempo. Caramelo, sempre presente, observava tudo com o olhar de quem entende o valor das pequenas ações. Com o passar dos meses, o lugar virou um símbolo de solidariedade. A menina, inspirada, fez um trabalho na escola contando toda a história. Sua redação foi publicada em um jornal local, e, de repente, pessoas de outros bairros começaram a visitar o Cantinho do Caramelo. Alguns traziam alimentos, outros apenas queriam conhecer o cachorro que havia mudado tantas vidas sem dizer uma palavra. Certo entardecer, enquanto o sol se punha e a praça era tingida de laranja e dourado, Caramelo sentou-se no alto do morrinho, observando as crianças brincando. A brisa leve trazia o cheiro de pipoca e terra molhada. Ele fechou os olhos e ouviu ao longe o som do violão do músico. Era a mesma melodia da festa. Ao seu lado, Mia ronronava tranquila, e Nino se espreguiçava preguiçosamente. O mundo parecia inteiro, completo, como se tudo estivesse exatamente onde deveria estar. A menina se aproximou com um cobertor e se sentou ao lado dele. Você sabe, Caramelo, tudo mudou por sua causa, disse ela em voz baixa. Você mostrou que a gente pode transformar dor em amor. O cachorro encostou a cabeça em seu colo, e ela sorriu. Naquele instante, o sol se pôs atrás das árvores, e o céu se pintou de tons rosados e dourados. O bairro respirava em paz. As luzes começaram a se acender nas casas, e o som de risadas ecoava pelas calçadas. O Cantinho do Caramelo brilhava com suas pequenas lâmpadas penduradas, como estrelas terrestres. O tempo seguiu passando. A menina cresceu, estudou, tornou-se veterinária, como sonhava. A avó envelheceu cercada de histórias e vizinhos gratos. Nino e Mia viveram cercados de carinho. E Caramelo, já com os pelos um pouco grisalhos, continuava sendo o mesmo, fiel, gentil e cheio de vida. Ele passou a visitar escolas e hospitais com a menina, levando conforto a pessoas que precisavam sorrir. Onde quer que fosse, levava junto a lembrança de tudo que viveu. A chuva, a caixa, o primeiro abraço. Sua presença trazia calma, e muitos diziam sentir algo diferente ao tocar nele. Era como se ele carregasse um pedaço invisível de tudo o que é bom. Certa tarde de verão, quando o calor fazia o ar tremular, a menina sentou-se no jardim e o chamou. Caramelo se aproximou devagar, deitou ao lado dela e suspirou. No silêncio que se seguiu, ouviu-se apenas o canto dos pássaros. Ela acariciou seu focinho e falou baixinho: Você é o coração desse lugar. E era verdade. O bairro cresceu, as pessoas mudaram, mas o espírito de Caramelo ficou impregnado em cada esquina, em cada gesto gentil. Sempre que um animal era acolhido, sempre que alguém fazia algo bom sem esperar nada em troca, diziam que Caramelo estava por perto. Na última cena, o sol descia devagar sobre as casas coloridas. A menina, agora adulta, caminhava pela praça com ele ao seu lado. As crianças corriam, o vento soprava leve, e os sinos da igreja tocavam ao longe. Ela parou por um instante, olhou para o horizonte e sorriu. A vida havia seguido seu curso, cheia de altos e baixos, mas o amor simples e verdadeiro daquele cachorro de rua continuava ali, pulsando. Ele olhou para ela, abanou o rabo e encostou o focinho em sua mão. O mundo, por um momento, pareceu parar. Era apenas um gesto. Mas, para quem entende o poder do afeto, aquele toque dizia tudo. Porque, no fim das contas, algumas histórias não terminam. Elas se transformam em lembrança, em bondade, em esperança. E, enquanto houver um coração disposto a abraçar outro, seja humano, gato ou cachorro, o espírito de Caramelo continuará vivo, onde o sol encosta no coração. Fim. Você chegou até aqui? Então comente apertado, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante.
Até a próxima história.